Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas. Amém. Eu sempre falo, e vou repetir, a Bíblia, sempre que nós estamos lendo, é importante você entender o que está lendo. É importante você saber aquilo que você está lendo, de tal maneira que com esse entendimento da palavra, começa a mudar o teu caráter. O entendimento daquilo que está escrito na palavra começa a fazer efeito prático na sua vida. E nós acabamos agora 40 dias daquele nosso livro, do jejum e do avivamento. No início, eu e minha esposa fazendo as leituras, e quando começa a chegar lá para o meio do livro, a gente começa a ter entendimento, mesmo nós pastores, de tal maneira que você começa a fazer autocrítica. Você começa a ver o que está faltando na sua vida diária, espiritual. Quando começa a chegar no final do livro, a gente começa a avançar de tal maneira que você começa a avaliar, não é mais o que falta, é o que falta e o que eu tenho que tirar na minha prática diária. Para quê? Para que, de fato, o avivamento, que tem como um sinônimo arrependimento. Quando a igreja de Cristo chegar ao arrependimento das suas falhas individuais, dos seus pecados individuais, isso vai levar no coletivo, de tal maneira, uma mudança da parte de Deus para a sua igreja. E aí entra de novo, não mais no coletivo, e do coletivo vem para o individual. Aí começam então a ter as operações sobrenaturais de Deus. Por quê? Porque nós estamos buscando santificação. E nós vamos chegar no processo da santificação quando nós dermos o primeiro passo, que é o entendimento da palavra. Com o entendimento, nosso espírito que vive em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que fala ao nosso espírito, nos leva a nos separar, que é a santificação. E na busca da santificação, começamos a nos limpar de tal maneira que não haverá obstáculos para que o Senhor comece a operar na sua igreja. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. E vocês sabem que o pastor Edson, ele faleceu no dia 22. E é tão interessante, eu não sei aonde eu li esses dias, que diz assim: a herança nós recebemos sem fazer nada, mas um legado. O legado eu tenho que construir para passar para outros. Eu tenho 4 filhos, eu tenho 5 netos. Então eu tenho que me esforçar, eu tenho que começar a fazer essas autocríticas para poder deixar um legado a ponto dos meus netos, quando falarem do avô Vanderlei, que eles digam: eu quero ser igual ao meu avô. Que um filho diga: eu quero ser igual ao meu pai. Que a minha esposa, se eu for chamado por Deus antes dela, não sei se vai ser, bebê. Também não estou com pressa. Que a minha esposa diga: eu tive um bom marido, eu tive um grande companheiro. Mais do que isso, que o Senhor Jesus, que está à direita do Pai, diga: filho, oh glórias, valeu a pena ter ido para aquela cruz por você. Esse é o legado. Mas nós só vamos conseguir a partir do momento que nós demos o primeiro passo. E o primeiro passo, irmão, é entender a palavra de Deus. O primeiro passo é todas as vezes que a gente fizer alguma leitura da Bíblia, o faça com calma, nas vírgulas, pare, medite naquilo que você está lendo.
o que é que está acontecendo, não apenas dentro do texto e do contexto, é que tudo isso vire uma grande informação e que estas informações sejam de mudança na minha e na tua vida. Amém? E eu glorifico a Deus por nós termos a palavra à nossa disposição. A gente tem tantas e tantas maneiras de meditar na palavra. E hoje eu queria compartilhar um pouco da palavra no livro de Gênesis, capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26. Essa palavra, essa escrita, nós vamos estar meditando, e depois cada um vai fazer as suas reflexões. Rumine aquilo que nós vamos ver junto. E nós só vamos ver aqui um único capítulo da Bíblia. Então, não conversa durante a palavra, irmãos. A palavra de Deus diz que tudo acontece nesse capítulo no momento em que a terra estava passando por uma grande fome. Havia uma escassez. As pessoas plantavam e não colhiam. Diz a palavra assim: houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Vamos dar uma paradinha, e vocês vão tendo paciência, porque nós vamos aqui avançando, versículo por versículo. A palavra de Deus diz que havia fome. Então, o personagem é Isaque. Isaque está numa situação que não está muito diferente da de hoje. Hoje, comentava esses dias, empresas pequenas quebrando, falindo, empresas médias gemendo como uma empresa pequena. E as grandes já estão vendo uma situação tenebrosa. Isaque estava mais ou menos em um quadro parecido. E não tinha alimento, e ele resolve ir para algum lugar. Assim aconteceu também com o pai de Isaque, Abraão. 100 anos, mais ou menos, um século antes dessa situação. Só que havia uma grande diferença. Quando há 100 anos atrás, Abraão, o pai dele, teve uma mesma situação de fome, ele então queria sair, e Deus disse assim: Abraão, sai da sua parentela. Mas não falou para onde ele tinha que ir. Pega as suas coisas e caminha. No decorrer da tua caminhada, eu te mostro o caminho. Já com Isaque, há uma diferença. Depois de 100 anos, a situação acontece, Isaque sai, mas Deus fala para onde ele tinha que ir. Observa a diferença. Com o pai, como filho de fazendeiro, um homem que estava com toda a sua estrutura, um homem casado, Deus manda pegar e sair. 100 anos depois, o quadro se repete. Versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aqui, meu irmão, não foi o pastor Vanderlei, nem o pastor Eugênio, nem o pastor Kelso, nem o pastor Marcos, nem outro pastor que foi até Isaque dar recado. Assim diz o Senhor. Não, foi o próprio Deus, o próprio Jeová, o próprio Criador, falando com Isaque. Qual era o destino? Irmãos, eu fico aqui pensando comigo. Se eu acordasse às 3 da manhã, não em sonho, mas numa situação como essa, o próprio Jeová falando, sem usar da boca de homens. Irmão, eu acho que eu ia avançar. Eu ia na direção, sem pensar 2 vezes. Isaque, então Deus tem essa aparição e fala com ele. Vamos no 3. Mora nesta terra, e serei contigo. Olha aqui a promessa de Deus. Mora nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Oh, coisa linda! Que coisa linda ler a Bíblia. Irmãos, você vê esse versículo 3?
Aqui a gente consegue entender o quê? Aquilo que Deus já prometeu para mim, ou prometeu para você, Ele não se esquece. Ele prometeu há 100 anos atrás para Abraão. Agora, passados 100 anos, ele está com o filho e falando para o filho tudo o que ele já tinha prometido para o pai. Assim é o teu pai, assim é o nosso Deus. Nada que Deus te prometeu, irmão, nada ele se esquece. Isso é maravilhoso. Mas, pastor Vanderlei, já faz tantos anos que o Senhor me fez uma promessa e ainda não aconteceu. Ok. Semana passada, o pastor Kelso, ele pregando, ele trouxe uma mensagem, e ele disse algo bastante interessante, que o pastor Ravi da Índia esteve aqui com a gente um tempo, e em uma das suas pregações o Ravi disse o seguinte: irmãos, a história com Deus é tão diferente das nossas histórias, porque a história de Deus, isso o Ravi falando, começa assim: você nasce aqui, você cresce, você passa a ter uma vida, e a sua história, o teu último dia de vida vai ser interrompido e Deus vai te chamar aqui. Aí, quando Deus então faz uma promessa para você e você nasceu aqui, Deus não te promete aqui e sai correndo para fazer as coisas que Ele prometeu. Oh, glórias! É o contrário. Você nasceu aqui, o Senhor vem. Ele age em todo aquilo que é a tua história, até o último dia de vida. E Ele faz tudo o que tem que ser feito. Aí Ele retorna na história. E aqui, então, Ele faz a promessa. Ou seja, quando o Senhor teu Deus faz a promessa, tudo já está pronto. E o pastor Kelso, na semana passada, dizia: irmãos, diante dos nãos que o Senhor nos dá, quero que vocês saibam, eu estou parafraseando porque eu não lembro exatamente as palavras do pastor, mas foi mais ou menos isso. O que você está passando hoje é apenas uma fase de toda a sua história. Não se apegue e não enxergue apenas o que você está passando. Ou seja, a orientação do pastor Kelso era: fica firme, porque essa fase ruim vai passar. A tua história não acaba nessa fase ruim. Ela vai passar. Porque a promessa de Deus, ela vem até o último dia. Ainda tem muita coisa para ser vivida. Você crê assim? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. E aí ele continua na promessa no versículo 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Presta bem atenção nisso. E é de novo o que eu digo, importante ler todos os versículos. Se eu então, o pastor Marcos está com os netinhos pequenininhos, se eu chamar os netinhos do pastor e falar assim: filho, vem aqui, ó, o pastor Vanderlei vai te dar uma bicicleta. Ah, eu vou te dar também uma moto. Eu vou falar com o Chicão trabalha com moto, e vou te dar uma moto grande. Tá bem? Vai lá para a escolinha, filho, vai. Essa promessa, quando esses meninos que hoje têm quantos anos? 5, 6? 4 anos de idade? Pois bem, vai dar 10 anos, ele fala: ah, o pastor Vanderlei prometeu a bicicleta, ainda não chegou, e a moto também não. Mas ele não vai receber a moto. Ele não pode andar ainda de moto. Daqui 6 anos, ele vai ter 10. Não vai ter condições. Daqui 10 anos, vai ter 15. Não está habilitado. Ei, glórias! Muitas vezes, é essa a história do Pai comigo e com vocês. Agora, aguarda. A hora que ele fizer 18 anos, então eu chamo o pastor e digo assim: pastor, eu tinha prometido para o teu neto. Está aqui a chave. O último modelo da Harley. Está aqui. A bicicleta já foi dada há uns anos atrás. Olha o Chicão lá pegando a comissão, ó. Vai chamar o Chicão. Isso é fé, irmão. Oh, glórias. Então, o que ocorre? Nós, assim como essas promessas, temos que nos preparar para receber as promessas do Senhor, para não ficarmos andando no deserto, por nossa própria culpa. É muito importante. Você está passando ali por uma situação,
você busca na palavra a correção. E essa sua correção, seja para tirar um erro, uma falha ou um pecado, ou para incluir alguma coisa na sua vida que esteja faltando. Aí você vai orar, oh, aleluia! Então você pode ter uma conversa com Deus. E na palavra de Deus diz, me traga a memória, Deus falando, me traga a memória para que eu possa julgar a tua causa. Irmãos, depois dessa leitura do livro, dos 40 dias de jejum, ai, quanta coisa eu vi que eu tinha que tirar ainda da minha vida. Como marido, como pai, como pastor. Quantas coisas, eu dizia isso na nossa reunião ontem à noite. Nossa reunião familiar. Então eu percebi e vi que ainda tenho coisas para tirar da minha vida, para dar liberdade ao Senhor através do Espírito, agir na minha vida. E outras coisas não era tirar, era incluir. Muitos de nós temos a Bíblia, mas não lemos. Não temos o hábito da leitura normal. Por favor, não estou aqui para acusar, não estou aqui para trazer peso. Amém? Levanta a mão direita, por favor. Diz assim, eu perdoo tudo que o pastor Vanderlei falar. Vamos continuar. 5. Porque Abraão, observa que no 4 foi as promessas. Agora olha o que acontece no 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz. Quem que obedeceu a voz? Abraão, o pai dele, há 100 anos atrás. E guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou, só dá uma parada, no anterior à promessa. E por que teve a promessa? Então Deus explica. Porque o teu pai guardou os meus mandamentos, os meus preceitos. Em outras palavras, o teu pai, Abraão, foi praticante da palavra. Irmãos, há outro recado desse versículo. Eu sou pai de 4 filhos. Eu preciso guardar a palavra, independente de qualquer situação dos meus filhos. Eu preciso, para ser aquele legado, para que Deus olhe a terra e diga, eu vou abençoar a Viviane, Vanderlei, eu vou abençoar a Thaís, a Natália e o Igor, por causa de você. Mães, vocês têm uma responsabilidade. Pai, você tem uma responsabilidade, independente daquilo que estiver ocorrendo. Na realidade, eu quero que Deus olhe para mim como olhou para Abraão e diga, Vanderlei, vou abençoar a tua menina. Eu venho observando, você tem orado em nome de Jesus e suas orações têm chegado. E você anda preocupado com alguma determinada área da vida da tua filha. E por causa da tua vida, eu vou abençoar a vida dela. Aqui nesse versículo é tão claro. Por que que ele abençoa? No versículo 5. Tudo porque Abraão obedeceu os estatutos e a lei do Senhor. No 6. Assim habitou Isaque em Gerar, perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Esse versículo diz o seguinte, a esposa do cara, deixa eu me empolgar não, né bebê? Calma, não era a bebê, mas devia ser um mulheraço. Assim como também foi a mãe dele lá com Abraão. E o que ele faz? Ele não conta que é esposa, por medo, porque ele era um estrangeiro naquele lugar. Medo de matarem ele e ficarem com a esposa dele. Então ele mente. Agora observa aqui o absurdo. No versículo anterior, o Senhor dizia que seria com ele. E promete para ele longas promessas de futuro. Se tem promessas de futuro, ele jamais iria morrer na mão dos filisteus. Quem está entendendo, diga amém. Então, se ele tivesse crido de fato nas promessas de Deus, ele não teria mentido. Mas mentiu. E por que mentiu? Porque ficou com medo. E por que ficou com medo? Porque a palavra de Deus não foi uma palavra escrita, foi o próprio Deus falando com Isaque.
não entrou em Isaac. Então, ele foi levado a tomar uma atitude pela carne, pela alma. Lá vai outra lição. Quantas vezes nós, irmãos, na nossa vida pessoal, quantas vezes algo nos afronta? O pastor orou hoje por desemprego, por situações financeiras difíceis, por questão de saúde. A Cris, eu acho que não está aqui, né? A Cris cabeleireira, a irmã. A prima da Cris estava com câncer, fez uma cirurgia, um câncer grave. Operou 20 horas depois dessa cirurgia. Eles nos mandam uma foto desta mulher sorrindo, lúcida e falando. Por que disso, pastor Vanderlei? Algo que eu creio foi muitas orações que chegou diante de Deus. 20 horas depois de uma cirurgia no cérebro. Essa mulher está tão bonita na foto. Ontem à noite, eu e minha esposa, olhando aquela foto, nós glorificamos o poder de Deus. O Isaac simplesmente, por ser um estrangeiro, ficou com medo de ficarem com a mulher e matar ele, então ele mente. Lá vai outra lição. O que pode estar te afrontando e querer te levar para a mentira? Eu aprendi algumas coisas com o pastor Kelsey. Uma das coisas é a seguinte: não inventa desculpa para o erro. Ah, não, porque a minha mulher era muito bonita, pensei que vocês iam me matar. Não tem essa, irmão. Você está fora da palavra, simplesmente não teve fé. Aí entra o livrinho do avivamento, o arrependimento. Nós, cristãos, precisamos aprender a nos arrepender. Arrependimento significa não cometer o mesmo erro. Caiu ali, levanta, segue em frente. Amém? Vamos continuar. No 7. Então, ele mentiu sobre a esposa, indicando que ele não creu nas promessas de proteção de Deus, que teve no versículo 4. Vamos no versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali muito tempo, que diz aqui, que Isaac ficou naquela cidade muito tempo. O que é esse muito tempo? A Bíblia não relata. Mas eu estava vendo o capítulo anterior e o capítulo posterior, é qualquer coisa de 40 anos. Então, esse capítulo gera em torno mais ou menos de 30 a 40 anos. Isso quer dizer que até aqui, Deus só está prometendo. Não chegou nada na mão dele ainda. E quantos de nós se afasta do Senhor? Por quê? Porque já vai fazer um mês que eu estou procurando a presença de Deus para pedir um negócio e não acontece. Porque o milagre não chega, pastor. Se não chegar até a semana que vem, ele vai continuar sendo Deus. Glórias. Quantas vezes a promessa de Deus demorou 1 ano? 1 ano, pastor Vanderlei. Misericórdia, 1 ano já. Sabe o que é 1 ano, pastor? Sei. 365 dias. Tem promessas que demorou mais. A deste homem, aqui, só está acontecendo. Não chegou ainda na vitória. Mas ele está agora começando a montar a história dele. O pastor Marcos, esses dias também, pregou uma palavra tremenda, pastor. Lá no Santana. Conta a sua história. Se lembra dessa pregação? A pregação resumia no seguinte: vai diante de Deus e conta a tua história. E eu comecei a prestar atenção nessa palavra e voltei para minha casa ruminando uns 3, 4 dias. E aí eu sentei na sala de madrugada, verifiquei que estava todo mundo dormindo, falei, Senhor, agora eu vou contar a minha história. Já contei várias vezes, Senhor, mas hoje eu vou me rasgar, hein? É o seguinte, Senhor, eu venho de uma família e fui falando com Deus, de 5 irmãos. Sou de São Paulo, o senhor sabe, papai, o senhor sabe todas as coisas. Mas eu vou contar a minha história para o senhor. E aí eu fui contando minha pré-adolescência, como foi minha infância, minha pré-adolescência, minha adolescência.
as coisas erradas que eu comecei a fazer na minha adolescência. E fui contando minha história, e fui pedindo perdão conforme eu percebia os erros, mesmo de situações que eu já tinha anteriormente pedido perdão. Mas o processo do livrinho começou a entrar na minha vida. E quando aquilo entra, você tem o desejo de ir diante de Deus com arrependimento. Então eu fui contando a minha história, aí contei a minha história, conheci minha esposa, casei, tive filhos, veio os netos, e fui contando a minha história até aquela madrugada que eu estava na sala falando com Deus. E quando eu voltei para o meu quarto, dormi como um bebê. Minha alma, por uma questão até de psicologia, né? Quando você desabafa, te traz um alívio. Mas nós que somos filhos de Deus, nós passamos esse limite de alma. E nós entramos no estágio do Espírito, aonde o pessoal de fora não chega. Então, o Espírito Santo que estava dentro de mim, me trouxe o alívio e a certeza de que Deus ouviu a minha história. E de que de tudo que eu fiz de errado, eu já estava perdoado. Deitei naquela cama, pus o dedinho na boca assim, ó, fui dormir que nem um bebê. Só faltou a bebê, minha esposa me dá chupeta. Irmãos, é como foi a pregação do pastor Marcos. Precisamos contar a nossa história. E uma vez contada a nossa história, ficar no silêncio, quieto. Não saia da presença de Deus. Espera, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Sabe por quê? No versículo 4, o Senhor Jeová fala com Isaac. A palavra em Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Se falou com Isaac, oh, glórias, fala comigo e fala com vocês. Presta atenção, se o Deus Todo-Poderoso falou com Isaac, ele vai falar comigo e vai falar com vocês, porque ele não mudou. Quem concorda, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos para o 9. Vamos para o 11, adiantar por causa do horário. 11 diz assim: assim Abimeleque ordenou todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Queridos, sabe o que está acontecendo nesse versículo 11? O que acontece na tua e na minha vida, e nós não percebemos o que ocorre no mundo espiritual. No mundo espiritual, você está dirigindo o seu carro, vem um carro de frente, você sente que não tem mais saída. De repente acontece algo, ou o carro puxa para um lado, ou você puxa para o outro, e existe um livramento. E você então passa por cima disso. Mas sabe o que foi isso? Livramento do Senhor para mim e para a tua vida. E quantos livramentos para a vida dos nossos filhos, e nós não temos noção. Aqui, Isaac, quando conta que o rei descobre que não era uma pessoa normal, ele estava acariciando a mulher, então ele chama Isaac e fala: você mentiu, ela é tua mulher. Eu poderia ter trazido maldição, porque ele queria dormir com a mulher do Isaac. Isaac mentiu, e podia trazer uma consequência muito grande em cima dessa mentira. E por causa disso, o rei poderia ter se revoltado, porque ele é um estrangeiro, mata ele. Agora mata, eu vou ficar com a mulher dele. Mas veio um livramento da parte de Deus. E ainda veio o rei e diz assim para toda a nação: olha, ninguém toca nesse homem, nem nessa mulher. Há um mover da parte de Deus no sobrenatural para a vida de Isaac, para a tua e para a minha vida, que muitas vezes nós nem percebemos. Eu não vou falar o nome, ele está aqui. Há um ano e meio atrás, 2 anos, não mais do que isso, esse irmão começou a sentir uma dor. Imaginou que fosse uma dor qualquer. Aí a filha dele vai e descobre que ele estava tendo uma situação muito mais grave. E correu, e por pouco esse irmão não morreu. Ele é advogado, eu não vou falar mais quem é. Está ali, ó, sentado, todo bonitão, cabelo grisalho,
E Deus deu o livramento para ele, assim como deu para Isaac. E tenho certeza que muitos livramentos o Senhor deu a vocês, que vocês têm consciência. Mas um número muito maior, nós não temos consciência. Amém? Vamos continuar. 12. Agora é tremendo. Semeou Isaac. O que ele fez? Semeou. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano recolheu, quantas vezes? Pastor, o senhor é agrônomo de profissão? 100 vezes em uma colheita. Tá bom? Tá bom? O pastor fez assim, ó. Olha o sobrenatural. O homem creu depois na palavra. Planta e ele colhe 100 vezes mais. Vamos continuar. Diz ainda no 13. Engrandeceu o homem e foi-se enriquecendo. Olha o que Deus fez. Até que tornou muito poderoso. Em algumas versões está assim escrito, riquíssimo. Ele se enriqueceu, Deus enriqueceu, de tal maneira que ele ficou riquíssimo. Outra versão diz isso. Na 14, possuía ovelhas e bois, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Observa, o que é que Deus fez na vida de Isaac? Agora, ele tem bois, ovelhas, servos, e ele então tem um clã muito grande. E naquele tempo, isso aqui, meu irmão, olha, tinha preço de petróleo, mais do que de petróleo. Ainda hoje, em alguns países, a água potável vale muito mais do que o petróleo. Em muitos países estão gemendo e nós desperdiçando tanta água. E eles, então, tinham que cavar poços. Então ele vai lá e começa a cavar aonde o pai dele tinha cavado e por inveja, esse povo onde ele morava entupiu todos os poços. O horário está muito avançado e nós vamos sair da Bíblia e eu vou resumir. Aí o que ele fez? Foi lá na onde o pai tinha cavado, tira essa terra. Os filisteus viram que deu água, vem e entope. Ele podia falar, agora não tem mais jeito, com esse monte de boi, com esse monte de ovelha, filho, esposa, eu vou ter que ir embora. Ele não. Foi lá e cavou outros poços e deu água. Aí os filisteus voltaram e tornaram a entupir. Agora só tem duas saídas. Pegar a espada e partir para cima. Já é folgação. Pô, que isso? Lá quem cavou foi meu pai. Por direito, indiretamente a terra seria minha. Que negócio é esse? Entupiram. Não falei nada. Eu sou estrangeiro. Me mudei. Tirei, desarmei barracas. Peguei família, criança, mulheres, homens, gado. Mudei toda a minha estrutura de vida. Vim para cá. Cavei novamente. Vem vocês e fazem a mesma coisa. Terra dentro do meu poço. Mas ele não tomou essa atitude. Se calou, manteve o controle. Lá vai outra coisa. Tanto o pastor Vanderlei, que é pequenininho, baixinho, não tem essa de pavio curto. Sabe por quê? Domínio próprio. É uma das qualidades, uma dos domínios que o Senhor deu para o teu espírito. Homens e mulheres que, eu tenho pavio curto, pastor. Você não tem não, meu irmão. Seu pavio é longo. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele vai, pela terceira vez, se muda. Vamos de novo. E cava poço. E dá água. Lá vem os filisteus. Para vocês terem uma ideia, nesse período, esse povo filisteu era um pequeno grupo de pessoas guerreiras. Ainda não tinha sido a grande nação que virou pedra de sapato para o povo de Deus. Mas eles eram terríveis. Neste período, eles eram contratados como mercenários, já nessa época. Então, só que Isaac tinha um povo maior, ele poderia guerrear, mas ele prefere se mudar. Chega uma hora que o Senhor continua abençoando, e ele ficando rico, que o rei dos filisteus vem com um príncipe
vem com o chefe do exército até onde está Isaac. Isaac vira e fala, olha, por que você está vindo me procurar? Você mandou eu ir embora, eu já fui. Fizeram tudo comigo. E eu estou mudando minha vida, e eu estou cavando. O cara vira e fala assim para ele, olha Isaac, verdadeiramente, você é um homem de Deus. É ímpio, viu? Adorador de outros deuses. Verdadeiramente o Senhor é contigo. Então, eu quero fazer as pazes com você. Sabe o efeito de andar com Deus? É isso que vai acontecer com os seus inimigos. É assim que a tua parentela tem que ver. Na minha parentela é grande. Só eu sou evangélico. Só eu sou cristão. Só eu sou pastor. Quando nós nos reunimos, é pelo sangue do Cordeiro. Chega o meu irmão acima de mim, ô feio, vai tomar uma cerveja? Não, já tomei minha cota. Não bebo esse negócio, não. Aí. Ô feio, você não toma nem um whiskyzinho? Nem um whiskyzinho. Ô feio, então eu vou te dar uma Guaraná. Então bom, esse eu tomo. Passa 10 minutos. Ô feio, vamos jogar um truco? E eu era bom nesse negócio, viu? Eu era tão mentiroso no truco que eu ganhava todas. Não quero não. Ô feio, é um tal de feio para lá me provando a toda hora. Mas irmãos, chega num determinado momento que eles estão te olhando, mas você vai ser exaltado pelo Senhor. Assim como Isaac, o rei vem para fazer uma aliança com ele. Deus tem essa aliança com vocês e comigo. O que nós precisamos para desfrutar disso tudo? Avivamento, arrependimento, buscar Deus em oração. Irmãos, não precisa ser careta. Entende isso? Olha para o pastor Vanderlei. Eu estou sem a Bíblia aqui na minha mão. Estão vendo? Isso. Olhou? Agora olha para o pastor Vanderlei. Ele está com a Bíblia. Mudou alguma coisa? Nada. Não é o ato, o fato de estar segurando uma Bíblia que eu preciso mudar a minha aparência. Oh, boa noite, irmãos. Que a glória do Senhor venha pelaquela porta pelo lado esquerdo, avança pelo centro. Não precisa nada disso. Eu continuo no meu linguajar, eu continuo na minha maneira de ser pai, marido, eu continuo, mas o meu espírito ele está crescendo em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Avivamento é o primeiro processo para que as coisas vá bem. Agora é interessante, e vou concluir, a pregação do pastor Kelso na semana passada. Sabe o que ele dizia nessa pregação? Que Deus fala não. Quantas vezes você está lá chorando para Deus? Fiquei hoje 1h30 falando em línguas. 1 hora lendo a palavra. Orei em português. Agora eu toquei o coração de Deus. E aí, papai? Ele fala, filho, que lindo você orando todo esse tempo, me buscando. Mas não. Não, ainda não. Nós vamos ouvir não. E como se ouve o não do Senhor sem se abalar? Como é que se ouve o não do Senhor sem se desviar dos caminhos do Senhor? É simples. É se enchendo dessa palavra. Ele vai te dar o não, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fortalecer a tua fé de tal maneira que aquele não é definitivo. E haverá um momento em que ele vai dizer aos anjos, sim, sim, leva a bênção deles, sim, sim, enche a casa deles, oh glória! Aquele não é apenas um período, mas haverá o sim do Senhor. Aleluias! Tua história não acabou e a do pastor Vanderlei não acabou. Baixa a sua cabeça, fecha teus olhos. Papai, como nós te amamos. Como nós te amamos. Porém, papai, como crianças rebeldes, pré-adolescente, adolescente às vezes, tão rebelde, a gente também tem essas atitudes, mesmo com 50, 40, 60 anos. Quero dizer, papai, fortalece a tua igreja.
Fortalece de tal maneira que quando o Senhor disser não, eles não façam biquinho, mas que eles entendam que é para amadurecimento. E que haverá um sim no tempo certo. Haverá um sim no teu tempo, papai. E quando houver o teu sim, será a completa felicidade da casa, da família. Assim, papai, nós sabemos que mesmo dizendo não, queremos te amar. E não vamos, Deus, retroagir em 1 milímetro sequer, porque o Senhor não se agrada de filhos que recuam. O Senhor é lindo, nos dê a mão, papai. O Senhor é Deus. Falando sim, o Senhor é Deus. Falando não, o Senhor é o papai. Quando não me abençoa, mas o Senhor não se afasta. O Senhor dá o livramento, o Senhor dá o necessário para aquele período, até que chegue o sim. Feche seus olhos agora. Permita que o Espírito Santo penetre lá no escondido do seu coração. O Espírito Santo me diz aqui que algumas pessoas tiveram algumas decepções. E se decepcionaram com Deus mesmo. Porque aguardaram algo de Deus e não aconteceu. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, Ele continua sendo o teu Deus. Eu continuo sendo Deus, diz o Senhor. Ele te trouxe aqui nessa noite para resolver isso, para remover alguma tristeza que ficou no teu coração. Talvez você foi aquela pessoa que fez de tudo, procurou fazer tudo o mais certo possível, procurou viver a vida cristã da melhor forma possível, deixou tantas coisas, entre aspas, perdeu muitas coisas, é fiel nos dízimos, nas ofertas, mas quem sabe você tem sido provado na sua vida financeira, você tem sido um amigo fiel, mas quem sabe alguém te traiu, quem sabe você esperou algo de Deus e não aconteceu, e aí você aborreceu, e disse assim, não peço mais nada para ti, Senhor, chega, porque tudo que eu peço não acontece. Então essa noite é o momento da cura, da sua cura, de Deus curar o seu coração e dizer, meu filho, minha filha, não é o seu momento, não é a sua hora, não é do seu jeito, eu sou teu pai, e eu sei o que é melhor para você. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você está dentro do propósito dele, então tudo coopera para o teu bem. Então às vezes a doença vem, às vezes o problema financeiro vem, às vezes aquela pessoa que você mais amava diz, não quer mais andar com você. Quem sabe você aguardava uma coisa, não veio, você vendeu uma coisa, não recebeu, mas você foi fiel a Deus. Oh Deus, vem nessa noite, Pai, estenda as suas mãos e cura as memórias, remove as decepções e continua dando a tua paz, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esses momentos aqui, obrigado por cada vida, Pai. Eu declaro o teu senhorio sobre cada coração aqui. Levante bem alto as suas mãos agora e diga a Ele, Senhor, Tu és o meu Senhor, independente das circunstâncias, Tu és o meu Pai, o meu amado Senhor, o meu Paizinho amado, o meu Abba Pai, o meu querido Deus. Aleluia, Jesus, muito obrigado. Obrigado pelos momentos, ó Deus, das dificuldades, dos nãos do Senhor. Obrigado pelos sims do Senhor. E eu quero profetizar sobre a sua vida, em nome de Jesus, a bênção do Senhor, a bênção triplicada do Senhor, 2, 3, 4, 30, 60, 100 vezes mais, na sua vida, na sua casa, e onde você estiver, que o amor de Deus, a graça do Senhor, o poder do Espírito Santo, seja a sua vida, e que essa semana será uma semana muito abençoada, meu querido. Receba a bênção de Deus. Receba a palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus.
Amém. Deixa eu só dizer, hoje nós tivemos a 8ª edição do Vinde a Mim, lá na chácara da igreja. Tínhamos mais de 100 e poucas crianças lá. E o Valmir, que é um dos membros da igreja lá, um dos líderes da igreja lá da Vila Olímpia, ele falou para cerca de 50 meninos e meninas. Quando terminou, tinha muita coisa boa lá, inclusive eu quero agradecer a todos que estiveram lá. Estou vendo a Júlia aqui, né? Vários jovens aí, quero louvar a vida. Mas ele ministrou, né, para as crianças, e ele falou assim, no final, assim, pastor, os 50 e poucos, metade, só naquela, porque dividiu em 3, né? A classe dele era maior. Os 50 e poucos levantaram a mão aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Logicamente tinha jovens ali que já aceitaram, mas alguns foram confirmação, mas vários ali, pegou o nome de todo mundo, vai atrás agora, e a igreja de Jesus está crescendo para a honra e glória do seu nome. Amém? Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Deus abençoe você, em nome de Jesus.